Olá, pessoas! Boa noite! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Mais Que Diálogos, o seu espaço de conexão, transformação e inspiração. Que saudade que eu tava de falar isso, gente! Faz tempo que a gente não se vê por aqui, não é mesmo? Muito prazer, se você está novo por aqui, eu sou a Ana, sou co-host aqui desse programa maravilhoso. Estamos de volta, né? Depois de um pequeno período aí de desafios na vida do offline. Então, cá estamos de volta com as nossas lives. Aos pouquinhos a gente vai voltando. E hoje é o nosso 22º episódio, né? E eu, como sempre, estou muito feliz e muito grata por você escolher estar aqui conosco neste programa. O meu compromisso, vocês já sabem, que é sempre trazer insights muito poderosos, insights que vão mudar a sua jornada, que vão te ajudar aí na sua caminhada, seja profissional, seja pessoal, né? Então, a ideia deste canal foi assim que ele surgiu, né? Para que a gente traga sempre contribuições poderosas para você que vão além aí do superficial, porque aqui neste canal a gente não tem nada de superficial, dito pelo nome, né, gente? Que é mais que diálogos, que a nossa ideia é sempre trazer profundidade para os nossos assuntos, e hoje, obviamente, não será diferente, porque o meu convidado, eu não escolhi à toa, né? Eu escolhi a dedo. Essa é a nossa reestreia aqui no YouTube, né? Meu amigo Ronald já está aqui nos bastidores. Daqui a pouco ele vai entrar aqui ao nosso palco para a gente conversar sobre esse tema. Mas antes da gente iniciar o nosso papo, como sempre, eu peço para você, gentilmente, se inscrever neste canal, gente. Porque se você se inscreve, se você deixa o seu like nesta live, o YouTube faz o quê? Ele compartilha essa live com mais pessoas. É assim que a plataforma entende que você está dando relevância para esse conteúdo. Aí ele pega esse conteúdo e mostra para mais pessoas. E assim você ajuda a gente a crescer e chegar a mais lugares, não é mesmo? Então, como essa energia de troca entre nós aqui, eu estou aqui doando o meu tempo, o meu convidado está doando o tempo dele para você. Então, como energia de troca, eu te peço gentilmente para você se inscrever neste canal e deixar o seu like aqui, tá bom? Então, deixa o seu comentário, deixa o seu like, faça o pacote completo para você se inscrever e não perder os próximos conteúdos que a gente vai trazer por aqui, porque vocês sabem que a gente só traz os melhores convidados, as melhores pessoas, com os temas mais interessantes, e hoje o tema tá polêmico. A gente vai botar para pegar fogo aqui, mas a ideia é a gente, obviamente, trazer insights muito interessantes para você, tá bom? E sem mais delongas, para trazer luz a este conteúdo, eu vou convidar meu querido amigo, meu mentor também, Ronald. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Olá, minha querida, tudo bem? Já estávamos com saudade. Saudação aos teus pessoal que te assiste, a tua audiência aí. E muito bom sempre, né? Voltar, bater um papo, conversar e principalmente Sim. nós dois que adoramos assuntos picantes. É verdade, a gente adora uma polêmica, não é mesmo? Muito Muito obrigado bom, pelo Ronald. convite, viu? Ah, eu que agradeço a sua presença, como sempre é um prazer conversar com você, né? Sempre conversamos nos bastidores, né? A gente sempre tem assuntos interessantes, é sempre de grande contribuição a sua participação aqui. E antes da gente iniciar, da gente entrar no nosso tema, eu vou pedir para você se apresentar, porque eu não sei, né, se essa galera que nos acompanha aqui, eu não sei onde é que você está, que você não conhece o Ronald. Mas vou pedir para você se apresentar oficialmente e a gente entrar no nosso assunto. Tranquilo. Bom, o Ronald é um ex-executivo, trabalhou aí 27 anos na indústria, né? Eu costumo dizer que eu fui formatado na indústria, principalmente na indústria de tecnologia e na indústria automotiva. Foram aí 20 anos, mais ou menos, na indústria de tecnologia, 22 para ser mais exato, 5 anos na indústria automotiva. Todo esse tempo em cargos de liderança, né? Fui líder pela primeira vez aos 21 anos de idade. Não é à toa esses cabelos e essa barba branca, né? E há 15 anos exatamente eu fundei as primeiras empresas, na verdade desde os 18, né? Porque eu trabalhava na indústria, mas sempre tive uma veia empreendedora muito forte.
Mas, digamos assim, a minha investida que deu certo foi há 15 anos, quando eu saí da Dell, onde eu fundei, na ocasião, né, a Sociedade Gaúcha Catarinense Paranaense de Coaching, aí conta do ataque midiático aí que o coaching sofreu no Brasil e também por conta da pandemia que aconteceu em 2020. Nós começamos a comercializar nossos produtos para o Brasil inteiro e eu havia criado uma nova marca em 2016 nos Estados Unidos, que é a marca que eu uso hoje, né? Que é o Instituto IIHD, né? Que significa Instituto Internacional de Desenvolvimento Humano. Lá nós fizemos uma migração de marca de 2020 para 2021 durante um ano, onde aquelas empresas que eu fundei deixaram de existir e nós passamos a atuar somente com o Instituto IHD. Né? E, para o meu orgulho, aí estamos, né, 15 anos, agora em julho. Em julho teve festa, né? Teve Sim. lançamento de uma obra. Vou pedir a tua permissão já para mostrar aqui. Claro, meu bem, que você acha que eu não tô com o meu exemplar aqui? Exatamente, com muito carinho. A gente mandou para a Ana Paula uma edição, né? Só para explicar para o pessoal o que vem a ser, né? O nome é Caminhos de Sucesso, 15 histórias de superação e conquista. Né? Essa obra eu convidei 15 ex-alunos do Instituto IHD que fizeram algum tipo de formação conosco na área de desenvolvimento humano ao longo desses 15 anos, para contarem do fundo do seu coração e do fundo da sua alma, né, quem são eles e qual foi a influência que o nosso instituto, que os nossos ensinamentos tiveram para essas pessoas. E eu também convidei mais 4 convidados especiais, que são pessoas que eu tenho na mais alta conta. Então, nós temos aí 19 coautores contando comigo, que escreveram histórias reais. Né? Então, essas histórias reais falam de crises, falam de falências, falam de tombos, falam, enfim, tudo aquilo que nós, empreendedores, vivemos na pele. Então, eu diria que é um livro inspirador, né? Inspirador, que você vai ler e você provavelmente vai se encontrar em alguma das histórias aqui também. Eu conto aqui também um extrato da minha história, né? Porque Ana é incrível, né? Mas as pessoas olham para a gente e pensam que a gente teve sucesso a vida inteira, que a nossa vida é um mar de É, rosas, né? é verdade. E eu tive um líder na General Motors que uma vez ele me falou uma frase que eu nunca esqueci, né? As pessoas só vê as pingas que eu tomo, os tomos que eu levo ninguém enxerga, né? Ninguém vê. Como diz aqui em São Paulo, os corre que a gente faz, né? Exatamente, né? Os corre e os BOs aí. Enfim, minha É, querida, a gente lançou esse livro, fez uma festa de 15 anos. Quem quiser saber mais é só entrar nas nossas redes sociais, que estão em todas as redes sociais. Foi uma festa muito bonita, com os coautores, com seus familiares, com seus amigos, enfim. Né? Eu acredito que 15 anos merece com tipo de certeza. evento como esse, e por que não se faz? É que nem eu digo, não são nem 15 dias, nem 15 meses, né? São 15 anos já é uma história aí, principalmente para uma empresa na área de desenvolvimento humano e no Brasil, tem muito que Sim. celebrar. Né? Com certeza. Inclusive, gente, você que está nos assistindo, tire um print aí, tá, meu anjo? Aproveite esse momento. E se você quiser adquirir, eu deixei aqui no box de informação aqui da nossa live o arroba do Ronald para você entrar em contato e você adquirir seu exemplar. Por quê? História inspiradora neste canal é o que mais tem. E isso aqui, gente, é uma obra-prima. Então, ó, vai comprar o seu, por favor. Vou te ajudar aqui Vai no com jabá, gente. certeza com uma dedicatória muito carinhosa que nem eu fiz para a Ana.
O meu tem uma dedicatória maravilhosa que eu não vou ler para vocês, porque é minha, no caso. Muito bom, Ronald. E assim, a sua trajetória, ela é inspiradora, com toda certeza. E não é à toa que ele está aqui, né, gente? Porque se tem uma pessoa que tem bagagem para falar sobre este tema, essa pessoa é o Ronald. Inclusive, o nosso tema ele se deu porque o Ronald escreveu recentemente uma matéria no LinkedIn, inclusive existe lá todo o Ronald está sempre escrevendo muitas matérias, se você precisa se inscrever lá, não é, Ronald, na sua newsletter, para você, Isso, é assim, newsletter que fala? Acho que é, né? isso. Para Newsletter você Sofia. receber. Sofia, isso. Inclusive, deixei aqui na descrição também o link dessa matéria para você ir lá acompanhar, para você ir lá ler com calma, porque assim é muito interessante. E é por isso que cá estamos para falar sobre, porque eu li e eu achei sensacional. Falei, Rona, precisamos falar disso na internet. Por que não falamos disso, não é mesmo? Sim. E o tema, gente, dessa matéria, que está aqui inclusive na descrição, é Geração Z. Os filhos que os executivos e os RHs não querem criar. E já para entrar no Exato. nosso tema, Rony, assim, esse artigo ele tem uma imagem muito forte, né, que são pais e avós corporativos virando as costas para os seus próprios herdeiros profissionais. Eu achei essa analogia sensacional. E eu queria começar já o nosso papo, entendendo com você o que que te levou a fazer essa metáfora familiar, para descrever o que a gente hoje vê muito no mercado de trabalho, né. Onde você vê essa rejeição familiar acontecendo, assim, na prática, fazendo essa analogia que você usa na Certo. matéria. Bom, querida, tu sabe, né, dos nossos bate-papos em outras oportunidades que eu sou um leitor, digamos assim, quase compulsivo, né? Eu Sim. leio, eu leio 2, 3 livros simultaneamente, estou lendo 3 nesse momento. Fora Uhum. isso, eu leio artigos no LinkedIn, enfim, eu leio de tudo um pouco, o que me cai na mão. Sim. Adoro ler relatórios, né, relatórios de Aham. órgãos oficiais, etc. E Sim. eu procuro revezar justamente para livros, no caso, para eu me aprofundar mais sobre os assuntos. Uhum. E revistas periódicas, hoje eu leio mais digital, obviamente. Eu procuro ler para me manter antenado com tudo que está acontecendo no mercado, Sim. principalmente no mercado de desenvolvimento humano, mercado de liderança, mercado de RH, que é Uhum. principalmente o meu público-alvo, né? E para Uhum. ser mais exato, em abril eu estava lendo a Você S.A., que para mim é uma Sim. digamos, das poucas revistas da Abril que ainda mantém um nível de qualidade, eu diria, bom. Uhum. O artigo a matéria dizia o seguinte, eu até anotei aqui, a geração Z já é enquadrada pelos mais seniores. E aí eu Uhum. fui ler, obviamente, a matéria, e eu te confesso que, assim, daí para eu fazer analogia foi um estralo de dedos, assim, né? Porque eu li Uhum. a matéria e eu digo, tá, mas só um pouquinho, vamos lá. Quem são os seniores das empresas hoje? Uhum. A grande maioria ainda é a minha geração, que é a Sim. geração Baby Boom, a geração X, e tem Uhum. alguns também da geração Baby Boomer, que é da geração lá da Segunda Guerra. É Uhum. claro que tem muita gente da geração Y também já atingindo cargos de C-levels, né? Que é o pessoal lá da Aham. faixa dos 40 anos aproximadamente. Mas, assim, olhando, a grande maioria ainda são pessoal do Baby Boomer e do X, ou seja, são os pais e os avós ou avós, seja lá, né? Uhum. Seja ou o pai e a mãe. Aí eu pensei cá comigo, não, mas só um pouquinho. Eu, como dono, eu sou dono de empresa, assim como muitos Uhum. aqui que vão nos assistir, eu fiquei pensando o seguinte: o meu filho, eu tenho um filho, e fica fácil falar sobre tudo isso,
porque eu tenho um filho de 26 anos, que é exatamente da geração Z, né? Quer dizer, está no auge da geração Z, o meu filho com 26 anos. Aí eu fiquei pensando, tá, mas só um pouquinho. O meu filho, hoje, ele está fazendo, para o meu orgulho, né? Já terminou o doutorado no Japão e agora passou na parte seletiva passou no mestrado, já terminou o mestrado e foi aprovado para o doutorado no Japão em economia. Incrível, que incrível. E ele não quer saber de trabalhar comigo e tá tudo certo, tá? Mas aí eu fiquei pensando, se o meu filho quisesse trabalhar comigo, com todos os jeitos e trejeitos que a geração Z tem, eu ia dar um pé na bunda dele? Essa foi a primeira reflexão que eu, Ronald, fiz Interessante. comigo, como dono de uma empresa, como CEO de uma empresa, como responsável. Claro, aí tem um outro viés, né, Ana? Que eu sou e tu me conhece bem, o pessoal que está nos vendo talvez não, mas eu sou um verdadeiro defensor do ser humano, no sentido de que eu acho que o ser humano tem jeito. Se eu não acreditasse nisso, eu já tinha largado o que eu faço, porque eu lido com pessoas há 35 anos. Né? Desde lá dos 21, quando eu comecei a ser líder pela primeira vez, até agora. Né, que eu estou com 57 anos. Então, pô, é muito tempo lidando com gente. Aí eu fiquei pensando assim, eu daria um pé na bunda do meu filho ou eu investiria nele com todo o conhecimento que o Ronald tem de pessoas, né, para tentar corrigir essas questões que a gente pode abordar aqui da geração Z. Porque a matéria dizia o quê? A matéria dizia o seguinte, tá? Que os jovens da geração Z não sabem se vestir, os jovens da geração Z não sabem se comunicar, os jovens da geração Z são preguiçosos e os jovens da geração Z acham que podem crescer na empresa do dia para a noite. Aí, inclusive, eu e tu, quando estávamos bolando esse bate-papo, tu até veio, né, e disse, olha, tem muita coisa aí que é verdade, Ronald. Eu digo, ok, eu não estou aqui para só defender a geração Z e muito menos acusar a geração X e os baby boomers de quem está certo e quem está errado. O papel que eu quero fazer aqui, batendo esse papo contigo hoje, é justamente de que maneira nós conseguimos, talvez, de uma forma um pouco mais racional e menos emocional, equilibrar essa balança para que a gente não tire do mercado, e aí vem a chamada que você fez do nosso bate-papo, que é a hipocrisia do mercado de trabalho, né? Da gente poder equilibrar um pouco mais a questão da geração Z, e eu vou te dizer da outra coisa que está acontecendo na outra ponta, que, diga-se de passagem, eu sofro na pele, que são os mais velhos. Hoje, qualquer coisa que a gente abre aí, seja LinkedIn, seja qualquer outra rede social, o etarismo está gritando dentro das empresas. Com certeza. E aí, por que vem o título que tu usou, a hipocrisia no mercado de trabalho? Porque, minha querida, o mercado de trabalho ele ficou restrita dos 30 aos 46 anos. Sim. Antes nós tínhamos uma janela do 20 aos 50. Essa janela se estreitou muito mais. Hoje ela é dos 30 aos 46. Por quê? Porque 46 tu já está começando a chegar perto dos 50 e 50 tu já é obsoleto, tu já é velho, tu já não absorve todas as tecnologias adequadamente, tua mente já não é tão ativa. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho 57 anos, a minha mente está um aço, eu nunca fiz tantas ligações, tanta junção de conteúdo
positivo na minha vida, essa própria metáfora, né, que tu me convidou, que eu fiz dos Aham. executivos com os pais e avós, me rendeu muitos elogios nas redes sociais. Porque o pessoal falou, Ronald, mas que genial essa analogia que tu fez. Isso é E genial, é genial. né? E é Aí genial tem porque que eu sou um X com espírito de Y e com cabeça de Z. Como é que eu não vou exato. defender, como é que eu não vou defender essas questões geracionais, tu entende? Com certeza. Não, e assim, tem muitos desafios, mas eu sempre acredito que não é relacionada à idade, porque a idade é só um dos parâmetros. Não interessa quantos anos você tem. Se você hoje tem, sei lá, vamos colocar a idade do Ronald, de 50 a 55 anos, e você não estuda, e você não se atualiza, e você não lê, e você não vai atrás, é a mesma coisa que uma pessoa de 20 anos que só quer ficar no TikTok o dia inteiro fazendo nada. O Exato. cérebro não evolui, né, então eu acredito que não é a idade, Minha é querida, eu faço aham. mais coisas na inteligência artificial que muita gente por aí, entendeu? Você já treinou inteligência artificial generativa, eu sei, Eu eu ainda também já. treino, tu entende? Eu sou demandado para, na minha área, na minha expertise, treinar IA. Então, Exato. assim, e quando a gente fala dessa hipocrisia, né, a gente fala que os CEOs, os C-levels, honestamente, eu não sei onde é que esse pessoal está com a cabeça que não está enxergando essas verdadeiras lacunas, né, Uhum. verdadeiros buracos que estão deixando e pensando dessa maneira, mas enfim. Sim. E dentro da sua até da sua matéria, onde você coloca lá um trecho que eu achei interessante, que é uma pesquisa, né, que você fala que 31% hoje dos recrutadores, eles preferem contratar a geração Z, mas aliás, eles não preferem contratar a geração Z, porque eles vão ser demitidos muito rápidos, porque eles não se vestem adequadamente, porque eles não sabem se comunicar, como você comentou, porque eles não fazem contato visual com as pessoas, né. E, assim, dentro dessa sua visão hoje, você como empresário, há muitos anos já, essas justificativas que os recrutadores dão, você acha que é justo? Ou você acha que é apenas para desculpa, porque existe um preconceito velado? Quantas pessoas mais jovens, de fato? Olha, Ana, querida, eu vou te dizer que as duas coisas, tá? Primeiro que assim, né? Nós vivemos, eu e você já conversamos no privado mais de uma vez sobre isso, numa sociedade Uhum. extremamente julgadora. Sim. Infelizmente, por tudo que eu acompanho no dia a dia, não há a mínima possibilidade disso diminuir ao longo do tempo, porque para tudo, em todos os fatos que a gente vê hoje, seja numa televisão, seja numa mídia falada, escrita, qualquer uma, precisa-se ter culpados para tudo. Né? Sim. Agora, o que eu, como um cara que tem 35 anos de liderança nas costas, esperava dos mais seniores? Eu Uhum. esperava, até por tudo que corporifica o que está acontecendo hoje no mundo, que eles tivessem a mente um pouco mais aberta a essas questões, né? Uhum. E que os processos seletivos eles possam, além de ser processos seletivos, eles trazerem uma parte de educação junto aí, né? Uhum. Porque aí a gente, porque quando eu li essa matéria eu fiquei pensando, tá, mas fora essa associação aí que a gente já trouxe, eu fiquei pensando, tá, mas e os onboardings das empresas? Onde é que estão os onboardings das empresas? Será que uma empresa no seu onboarding ela não diz para o jovem lá de 23 aninhos que ele não pode se vestir de tal jeito, que as gírias dentro da empresa não são muito bem-vindas, Uhum. por exemplo, existe uma hierarquia e essa hierarquia tem que ser respeitada, né? Outra coisa que ele tire da ideia que ele vai crescer
num estralar de dedos dentro da empresa, Sim. sabe? Então, onde é que está o onboarding disso? Ou, quem sabe, eu vou tratar até antes, tá, Ana? Porque eu Uhum. participei de todas essas etapas quando eu era executivo. Na própria entrevista, você já tem que perguntar essas coisas para o jovem que você está entrevistando na geração Z. Exatamente. Como executivo, já faria a pergunta, meu querido, em quanto tempo tu quer subir de cargo? Se o cara me falasse 1 mês, 2 meses, eu ia dizer, olha, lamento, mas aquilo não é o teu lugar, porque aqui existe uma hierarquia, existe um plano de carreira, existe isso, existe aquilo. Outra coisa, o cara me vem numa... não estou dizendo que esse seja o critério das empresas, tá, Ana? Mas só estou citando Uhum. um exemplo. Digamos que naquela empresa não se possa usar camisa regata, tá? Um Aham. exemplo. Ou calça rasgada, que está muito na moda hoje, né? Compram a Uhum. metade da calça toda rasgada e pagam por uma calça inteira, mas tudo bem. Né? Sim. Só estou citando um exemplo. Na entrevista, se um jovem desse vem ser entrevistado, meu querido, olha só, eu estou notando que você está com uma roupa bem despojada. Para o meu gosto pessoal, eu acho legal, mas aqui na empresa não é permitido. Você estaria disposto a mudar a sua Aham. forma de se vestir para se adequar à empresa? Se o cara me diz não, eu não perco nem tempo mais, tu entende? Exato. Exato. Eu já digo, olha, então muito obrigado pelo teu tempo, né? Eu não tenho mais o que falar contigo porque você não... Tu entende o que eu estou dizendo? Eu, Sim. assim, ó, eu perdi a conta, minha querida, da quantidade de entrevistas que eu fiz nos meus 27 anos de indústria. Até seria interessante ter contado, tá? Mas, olha, não foram Uhum. poucas. Uma coisa que eu adotava como critério é ser extremamente franco com as pessoas que eu entrevistava Sim. do que elas iam enfrentar da empresa, qual era a tarefa delas, qual a possibilidade de crescimento, como é que ela ia ter que fazer para crescer, se é, depois que eu Sim. fazia todas as perguntas que eu queria, já olhando todas essas questões internamente, eu explicava, bom, agora tudo que eu queria te perguntar, eu te perguntei, agora eu vou falar da empresa e você vai me dizer se a empresa serve para você. Perfeito. E eu falava tudo Perfeito. da empresa. No final, se eu gostava do candidato, eu fazia pergunta: e aí? Está dentro ou está fora? Ah, não, eu estou dentro. Eu digo, então, muito obrigado. Aguarda que você vai ter um retorno nosso, positivo ou negativo. Muito bom. Né, E minha tem que ser querida? nessa linha, tem que ser nessa linha de ser transparente com a pessoa, porque tem que ser um ganha-ganha, né, Ronald? Não adianta você contratar uma pessoa que para a empresa, tipo, é bom, mas para ela também não é, e vice-versa. Tem que ser um ganha-ganha para todo mundo. Perfeito, perfeito. Né? É Então, assim, foram essas coisas que vieram à tona na minha cabeça quando eu li a matéria, né? Porque, muito bom. porque assim, minha querida, eu fui um cara que no meu papel de líder, né, e até hoje eu faço isso, mas hoje eu faço isso como mentor, como coach, como, né, ajudando as pessoas, eu sempre fui um cara de recuperar as pessoas. Uhum. Então, assim, ó, sabe aquela laranja podre? Os meus colegas Sim, diziam, manda pro Ronald que ele vai dar um jeito nesse cara. Então, eu era o cara que pegava as maçãs, laranja podre, como vocês quiserem dizer, tirava as partes ruins dela e recriava o cara com um novo perfil, entendeu? muito bom. Então, E, quando eu vi esse tipo de matéria, eu te confesso que eu fiquei chocado. Mas eu sei que tu tem e, outras perguntas muito boas para mim aí. sim, não, e é muito interessante isso que você está falando, Ronald, porque a gente precisa acreditar no ser humano, né? E quando a gente fala de liderança
É a alta cúpula das organizações, né, são eles que tomam as decisões, né, e quando a gente fala de líderes dentro dessas gerações que você comentou, né, que é baby boomer, X, que são as pessoas mais sêniores dentro das organizações, eu percebo que parece que eles esqueceram o papel fundamental, que é a formação das outras pessoas, né, seja pessoas mais jovens, pessoas que são os liderados delas, né, e dentro dessa matéria que você escreveu, essa frase, ela ecoou muito na minha cabeça, porque parece uma acusação de amnésia coletiva para todo mundo. Tipo, parece que querido, você é líder aqui, você não sabe direito o que que você está fazendo. E você Uhum. acredita de fato que essa hipocrisia deliberada por parte da liderança, dos sêniores, da alta cúpula das organizações, elas realmente ou simplesmente existem ou eles não querem acreditar, ou é uma falta de responsabilidade Minha dentro querida, assim, dessa ó, categoria de liderança. sim, eu não quero parecer aqui no nosso bate-papo simplista também, sem a gente entender o contexto que as empresas estão vivendo hoje, tá? Uhum, sim, Que é toda essa loucura que o teu público sabe, eu sei, tu sabe, né? Você trabalha numa empresa de tecnologia também, o sim. advento da IA, o advento disso, advento... As empresas, elas, na verdade, estão assustadas, tá? Então, o que que acontece? Assustadas por quê? Porque você não sabe quando pode surgir um concorrente que vai te tirar completamente do mercado simplesmente num Sim. estalar de dedos. Eu, como empresário, como um cara que ajuda C-levels, que ajuda donos de empresa, eu tenho que ter essa consciência, porque senão pode dizer, pô, o Ronald está simplificando demais as coisas, só está olhando o lado do funcionário e não está olhando o lado do dono da empresa. Não, porque eu sou dono da empresa. E aí, mais Uhum, uma vez, eu vou voltar para a minha experiência, tá? A minha experiência, a primeira coisa que a gente fazia quando abria uma vaga no meu setor era dizer assim: qual é o perfil para essa vaga que nós precisamos? Pode ser um jovem, nós temos tempo para treinar essa pessoa, nós temos uhum, para equilibrar essa pessoa, para ela entrar no perfil desejado da empresa? Ó, essa era uma das primeiras perguntas. Se perfeito. sim, a gente dizia, bom, então podemos contratar uma pessoa mais jovem, mais júnior, né, que não Uhum, tenha tantas uh, uh, formações, tantas certificações, etc. Se nós estávamos num momento do meu departamento, da empresa, que a gente estava precisando contratar uma pessoa já mais, não vou dizer sênior, mas ali, né, num nível intermediário, a gente sabia que tinha que pegar uma pessoa já com mais bagagem. Né? uhum, Então, aí sim, voltando para a tua pergunta, né? Eu me coloco na posição dessas pessoas que tu citou e fico pensando, pô, mas será que esses caras não pensam isso? É claro que está todo mundo na correria, é claro que a gente sabe que as coisas estão andando numa velocidade alucinante e que é muito mais difícil treinar pessoas, é muito mais difícil. sim, Mas aí eu te pergunto o seguinte: e a outra ponta? E por que, exato, então, pessoas com mais de 50 anos também não prestam? exatamente. Porque aí é o seguinte, teoricamente, uma pessoa como eu, por exemplo, eu entro num cargo de diretor, eu faço um diagnóstico do meu departamento ou da empresa, em questão de um mês eu viro a empresa do lado avesso. Mas por que eu viro a empresa do lado avesso? Porque eu tenho bagagem para fazer isso. Eu Exato, sei como construir esse lado do avesso através das pessoas. Mas e sim. por que o Ronald então não serve? É Porque eu aí tenho onde entra essa cabelo branco, porque eu não vou me adaptar às ferramentas ou à velocidade da empresa. Talvez seja mais difícil a empresa não se adaptar à minha mentalidade.
Sim, Porque eu tenho a mentalidade tão à frente que talvez o dono da empresa vai dizer, cara, tu é muito louco para nossa empresa. Eu vou te demitir não porque tu não é bom, vou te demitir porque tu é bom demais. sim, Então, quando a gente fala em hipocrisia, Ana, querida, é isso que a gente quer dizer. sim, Quer dizer, eu não quero recuperar os mais jovens e eu não quero dar chance para os mais velhos. Cara, o que vai acontecer com o Brasil? sim. Não, e é surreal, porque até na sua própria citação, você fala que o mercado hoje é terra de ninguém mesmo, porque não existe essa valorização das pessoas que são mais jovens e das pessoas que são mais velhas. E aí, como você comentou anteriormente, né? Então, a gente só tem o range ali dos 26, 30 anos até 45, 46 anos estourando. Então, a gente exclui as pontas, e aí quem fica nessa faixa tem chance, mas quem tá fora não tem chance, né? Então, assim. Até 2030, deixa eu só fazer um parênteses no que tu está dizendo. Até 2030, nós vamos ter um índice na casa dos 36% dos chamados, os chamados velhos, pessoas Aham. acima dos 60 anos. E eu vou estar nessa conta, tu entende? Então, Sim. assim, nós vamos se tornar o quê? Nós vamos se tornar outro Portugal, que nós vamos ter que chamar pessoas de outras nacionalidades para ter que trabalhar aqui, porque nós não vamos querer nem jovem nem velho. Desculpa, eu te interrompi, vai aí. Não, imagina, mas isso é muito surreal. Esses números eles são bem assustadores, porque a mensagem que fica, né, dessas organizações, dessas empresas, desses lugares, desses recrutadores, é que assim, se você não está nesse range, você não serve para esse lugar. Isso acaba sendo um desperdício de potencial, né, que é exatamente o que você está comentando, né. Então, as pessoas elas estão sendo desperdiçadas, dispensadas e jogadas de escanteio, sendo que elas podem ter um potencial enorme para se trabalhar. E recentemente, nessa empresa onde eu estou, eu hoje atuo como Scrum Master, né, gerente de projeto, enfim, dependendo do contexto ali. E eu precisei contratar 2 desenvolvedores recentemente, né. E no processo seletivo, eu passei exatamente por essas perguntas que a gente estava comentando, né, então vou perguntar isso, vou perguntar aquilo, eu quero saber disso, quero o que mais me trouxe para decidir quem eram as pessoas, não era a idade, era a postura da pessoa, era o conhecimento, era a bagagem que ela tinha ou deixava de ter, e o que eu esperava para aquela posição. Eu tinha uma posição sênior e eu tinha uma posição pleno. Eu precisava contratar uma pessoa que tivesse experiência, mas ela tivesse uma postura bacana, tal, contei para ela o desafio, falou assim: "Ó, querida, você vai se enfiar nessa encrenca aqui. É isso que você quer?". Então tem que trazer essa transparência que você comentou. E uma dessas 2 pessoas, se eu não me engano, é um jovem de 23, 24 anos, se eu não me engano. E o menino tá arrebentando. O outro é um pouco mais, assim, um pouco mais velho, exatamente para ter esse equilíbrio dessa bagagem de conhecimento, de Uhum. experiência, sabe. E eles formaram uma dupla dinâmica sensacional. Então Olha olha aí. como é o desperdício que às vezes as Não, e aí, organizações Ana, eu estão só quero, trazendo, né. né, no caso de fazer um elogio e para quem vai nos assistir, e aqui não tá jogar confete, pessoal, até porque não é meu perfil, mas vocês veem a diferença que faz uma pessoa que tem uma base de formação humana como a Ana, de saber equilibrar esses pratos, entendeu? E de saber fazer uma Sim, entrevista bem feita, no sentido de mostrar a realidade para aquele jovem que está entrando na companhia do que espera ele lá dentro. sim, E não simplesmente baixar uma regra, não contrato mais, porque aí vira, Ana, o que? Vira rótulo, né? Vira rótulo. exatamente, exatamente. As empresas estão rotulando os mais jovens e os mais velhos. É verdade. E o ser humano não é para ser rotulado, o ser humano é para ser desenvolvido. Sim, Né? Eu sempre dizia, na minha época como gestor,
eu dizia o seguinte, digo e penso isso até hoje, todo mundo merece uma chance até que me prove o contrário. Sim. O que era me provar o contrário? Eu chamava essa pessoa quando o desempenho dela não estava legal, nas Uhum. famosas one-on-ones, que eu também parei de contar a Aham. quantidade que eu fiz, e dizia, meu amigo, olha só, teu desempenho, a gente sempre vai municiado, obviamente, de dados e fatos. Sim. Meu querido, olha aqui, ó, tá aqui o que tu tá me apresentando, eu quero te perguntar o que está acontecendo, né? E te dizer o Sim. seguinte, que olha, ou a gente vai trabalhar junto para melhorar esses dados aqui, ou tu tá fora. Simples assim, porque eu, como gestor, o meu trabalho é visto através de ti. E eu sei que eu quero ser um gestor bom. Agora, se você não quer ser um colaborador bom, o problema é teu, né? E então Exato. saber jogar com isso. Sim. Ana, eu, graças a Deus, eu tive êxito na minha carreira de 27 anos na indústria como gestor por causa disso, Exato. Eu não entendeu? tenho dúvida, mano, porque assim, é o que eu sempre falo para todas as pessoas que trabalham comigo, que já trabalharam comigo, que, enfim, estão dentro dos times que eu acabo gerenciando ali, dentro da minha função, que eu sempre vou trabalhar com a transparência. Ou você tá performando muito bem, você tá mandando muito bem, eu vou te elogiar, eu vou trazer você para cima, eu vou vender você dentro da empresa como um cara sensacional que você é. Se você não está, você precisa correr para se mexer, ó. Você não tá bem por causa disso, 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 e aí? Não foi por isso E que eu te também vou contratei. te dizer que tu não está bem e por quê, né? Exatamente, porque tá acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar com alguma coisa, tem algo que não tá funcionando, né, alguns anos atrás, quando eu gerenciei um time de agilistas na época, tinha uma pessoa que eu vivia nesse processo também de one on one, né, que você comentou, que a gente está sempre trazendo todo mundo ali para mostrar o desempenho, enfim, falar sobre carreira e tudo mais. E eu lembro que tinha uma certa ocasião que uma das minhas colaboradoras não estava rodando muito bem ali, não estava funcionando muito, e eu queria entender o que com ela, o que estava acontecendo. Eu chamei ela e falei assim: "É minha bênção, o que está acontecendo? Cadê a pessoa que eu contratei, que é isso, maravilhosa, sensacional, que performa, que entrega? O que está acontecendo? Abra o seu coração. Porque você acaba, no final das contas, deixando com que a pessoa mostre o porquê das coisas. E tem esse lado vulnerável do ser humano. Porque nós não somos maquininhas dentro das empresas, né, as organizações elas também Exatamente. às vezes nos tratam como robozinhos, né, só entrega, 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 e não, existe uma pessoa ali por trás, que adoece, que tem problema em casa, que tem um negócio, que tem então é bem interessante sobre esse ponto, É. né, da gente olhar por uma perspectiva, de fato, mais humana, né, a gente está no Eu meio onde conversando com a minha tem esposa, querida, né, assim, trocando ideia, né? aham, Eu disse para ela assim, a gente falando sobre esses assuntos assim. Aí eu disse para ela, tu sabe que eu gostaria de voltar hoje para o mercado de trabalho durante um período, até para ver como o Ronald de hoje, maduro do jeito que está, com todo o conhecimento que tem, com todas as formações que tem, com todas as mentorias que eu já fiz, para ver como é que eu ia me sair, tu entende? Como sim. é que eu ia me sair no meio desse redemoinho louco? Claro, porque uma coisa é você atender empresas e sair fora, Aham, outra coisa é você estar no dia a dia de uma empresa, sim. né? Então eu te confesso que eu tenho essa curiosidade. Ela disse assim para mim: olha, que tu tem capacidade, eu não tenho dúvida, mas eu não sei se tu ia, se eles iam te aguentar e tu ia aguentar eles, né? É, é bem desafiador mesmo, né, porque é claro que toda empresa é um mundo e um universo diferente, né, individual, né, a gente não pode generalizar que todo Isso. lugar é ruim, obviamente que não. Eu costumo dizer que toda generalização é burra, né, minha querida? Exatamente, e é de fato, né, nada é igual a ninguém, nenhum lugar, nenhuma pessoa, né, mas a gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria te fazer mais 2 perguntas, na verdade, mais uma e a gente conclui. Porque assim, hoje a gente falou muito sobre,
os problemas que existem, né, dentro dessa hipocrisia, e de fato existe uma hipocrisia no mercado de trabalho, quando a gente fala sobre as gerações, né, mas é muito fácil a gente apontar o problema, né, mas encontrar a solução de fato é um desafio, e é desafio não só para a gente que está aqui discutindo sobre o assunto, mas para as organizações também, né. E eu queria saber, dentro da sua experiência, onde você como empresário, que já está muito tempo no mercado, como que você enxerga que as empresas elas podem lidar com pessoas de diversidade de geracional mesmo, né. Então, se lidar com pessoas da geração Z, da geração Y, baby boom, todas essas gerações. Que conselho que você daria, prático, para um gestor que às vezes hoje, que está nos assistindo aqui, que está lidando com uma geração diferente da dele, não vou nem dizer que seja mais jovem, mas uma geração diferente da dele, que às vezes vai ter esse conflito ali, né, no dia a dia. Bom, minha querida, vamos lá, né? Em primeiro lugar, para responder essa tua pergunta, eu tenho que dizer que todos nós, absolutamente todos na face da Terra, com mais quase 8 bilhões de pessoas, se é que já não passou disso. Hoje, né, eu nem sei, eu sei que estava em 7 Sim. ponto, tralalá, né, Aham. quase 8. Nós somos diferentes. Sim. Primeira conscientização que o empresário tem que ter, que o líder tem que ter, que o RH tem que ter isso. Tá? Segundo, tu sabe muito bem que eu sou um defensor radical do auto e do heteroconhecimento. Sim. Né? Então, não é só a questão da pessoa se conhecer, é a pessoa conhecer os outros e Sim. se tornar especialista nisso. Né? Ah, como é que eu me torno especialista em heteroconhecimento? Vem fazer um curso com o Ronald que eu te ensino, pode ter certeza. Você vai É verdade. sair daqui sabendo ler as pessoas do jeito que realmente elas são. Tá? E aí, minha querida, eu criei há algum tempo já a regra de diamante, que eu também escrevi lá nos meus artigos no LinkedIn, tá? Uhum. O que é a regra de diamante? Ela é acima da regra de ouro, né? A regra de ouro a maioria das pessoas conhece, que é assim, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eu ousei, né? Sabe que eu sou um pouco metido, né? Então eu ousei e criei a regra de diamante, porque o diamante, por incrível que pareça, ele tem mais valor ainda que o ouro. Tem. E a regra de diamante é: trate as pessoas como elas querem ser tratadas. Né? Eu não tenho que tratar a Ana como eu gostaria de ser tratado. Eu tenho que tratar a Ana como Sim. ela quer ser tratada. E eu só consigo isso, minha querida, conhecendo muito bem as pessoas, Uhum. individualmente. Isso quer dizer que, mesmo que eu conheça muito bem as pessoas, eu vou deixar simplesmente as pessoas fazerem o que elas querem? Óbvio que não. Nós sabemos que tudo isso que nós estamos falando de uma empresa é permeado pela cultura da organização, é permeado por aquilo que pensa o dono da empresa, o presidente, o CEO, seja lá quem for a hierarquia. Né? Mas aí sim eu vou entrar no X da questão do que tu me perguntou. É nós, com todo esse auto e hétero conhecimento, nós aproveitarmos o que cada uma dessas gerações tem de melhor. Eu, Perfeito. por exemplo, minha querida, eu já fiz mentoria reversa. Eu peguei um rapaz que era um as no LinkedIn e disse assim, cara, vem aqui me ajudar, e contratei ele como meu mentor. Pô, o cara assim, em questão de 2 meses, meu LinkedIn fez assim, ó, tum! E até hoje eu sou grato a ele. É isso Tu aí. entende? E indico Uhum. ele para outras pessoas. O que eu fiz? Pô, eu sou um cara que com a minha idade, eu tenho a cabeça super aberta. Peguei sabendo que ele era um cara dessa faixa etária aí que nós falamos. Na época que eu contratei ele, faz o quê? Uns 3 anos, eu acho. Ele devia ter uns 24, 25 anos. Com uma baita experiência de LinkedIn, um cara rápido, um cara esperto.
sabe? Em questão, assim, de algumas sessões com ele, o cara me abriu a mente para o LinkedIn. O que eu fiz, minha querida? Eu aproveitei o que esse rapaz tinha de melhor. A gente pode aproveitar o que a geração Z tem para ensinar, a gente pode aproveitar o que a geração Y tem para ensinar, o que a geração X tem para ensinar, o que a geração Baby Boomer tem para ensinar. Agora, para que isso exista, hoje, casualmente, eu li um artigo também no LinkedIn, né? Te digo que eu leio de tudo na vida. Precisa Aham. ter uma coisa que um grande. Inclusive, esse executivo que eu estou citando agora foi um dos que me convidou para almoçar depois que leu essa matéria que tu trouxe hoje. De Olha tanto. só. É. E hoje eu li uma matéria dele, ele sabe o que ele disse? Olha só a cabeça do cara quando o cara tem a cabeça aberta. Os CEOs estão precisando de humildade para aprenderem e saberem que, mesmo tendo chegado na posição deles, eles têm que ter humildade para seguir aprendendo com todas as gerações e com todas as tecnologias possíveis. Né? E aqui, minha querida, como eu sei que a gente está quase finalizando, eu tenho mais alguma coisa para trazer aqui para o pessoal do dia de hoje, que eu te falei nos Uhum. bastidores. O que é Sim. ser humilde? Né? Se você for procurar o significado da palavra humilde, ela vem de humus. Uhum. Humus significa terra, ou seja, você ter os pés no chão. Perfeito. Eu sei tudo que eu posso oferecer para você como sendo teu mentor, mas nem por isso eu deixo de ler para caramba, eu sigo me especializando, eu sigo testando todas as IAs que eu posso, eu sigo evoluindo. É o Isso aí. famoso lifelong learning. Nós vamos Uhum. ter a vida inteira até Deus fechar os nossos olhos. Perfeito, perfeito. Isso é muito inspirador, tá vendo? Porque assim, o quanto você consegue aprender com a outra pessoa e o quanto você consegue ensinar. E eu sempre falo isso, né, Ronald? Eu falo que hoje, atuando como mentora de algumas pessoas, no meu caso, de algumas pessoas, e você de milhares de pessoas, você está sempre ensinando e você está sempre aprendendo alguma coisa com alguém, né? O professor, ele faz isso, né? Ele ensina e ele também está aprendendo. E você vai reciclando aquele Deixa eu te contar conhecimento, uma coisa né? aqui, rapidinho. Conte. Eu fiz um processo, eu fui mentor recentemente de uma freira, Sério? sério, Que experiência de uma interessante! executiva freira. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque eu agradeci muito a Deus por ter colocado essa pessoa no meu caminho, porque eu aprendi muito com ela. Olha só. Eu ensinei muito a ela, mas eu aprendi muito com ela. E isso me trouxe um nível de satisfação absurdo, minha querida. E aí entra a humildade que eu acabei de falar. Né? Eu sempre Sim. termino minhas formações presenciais num círculo, dando as mãos, né, com todos os participantes, e normalmente um está agarrando e uma mão está sendo agarrada e a outra está agarrando. Aham. Né? Assim, inverso. Aí eles dizem, tá, mas por que nós estamos assim? Eu digo, nós estamos assim, sabe por quê? Porque hoje eu fui o mestre de vocês nessa jornada. Só que muitas vezes, para chegar até aqui, eu sou a pessoa que está recebendo o conhecimento. Porque para você ser mestre, você precisa ter a humildade para ser aluno também. Sim, Né? sim, com certeza. Que incrível, que incrível. Gente, eu tô muito feliz, eu tô muito grata, porque, assim, esse assunto, apesar de ser um pouco polêmico, né, e a gente estamos caminhando para o final, mas fiquem tranquilos. O episódio é aqui, ó, a gente vai passar de 1 hora e tá tudo certo, e tá tudo tranquilo. Mas, assim, eu queria concluir também, Ronald, até para a gente fechar esse assunto, né, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas
Não só, independente da geração, né, seja ela da geração Z, Y, enfim, se você pudesse deixar uma mensagem que alcançasse a todas essas pessoas, independente da geração dela, que às vezes a pessoa está passando por uma injustiça, né. Ela está buscando tentar voltar para o mercado de trabalho, ou está iniciando a jornada do mercado de E tá trabalho, cheio, né, minha querida? e tem muita gente em transição de carreira, tem muita gente buscando de Ah, fato tenho atendido muita gente em transição de muito. carreira, viu, Ana? Não, e assim, tá muito cheio, né, até lá no Pipoca Ágil ali, na simulação, no projeto de simulação junto com o Y, né, onde eu trabalho ali com ele como sendo co-host, tem uma infinidade de pessoas em processos, né, buscando o seu lugar ao sol no mercado de trabalho, né, e muitas vezes elas estão sendo injustiçadas, seja, enfim, voltando para o mercado, seja tentando transitar, né. Que mensagem que você deixaria para essas pessoas, para que elas, se coloquem no mercado da melhor forma? Que mensagem que você deixaria para a gente concluir esse nosso papo Legal, querida. Se tu me maravilhoso? permite, antes dessa mensagem, eu quero dizer para o pessoal que hoje, né, dia 10 de setembro, é o dia D do combate ao suicídio no mundo, né? É Uhum, o famoso Setembro Amarelo. sim. Inclusive, o meu artigo de hoje no LinkedIn foi sobre esse tema, né? E por que que eu, antes de me despedir da mensagem, eu resolvi falar sobre isso? Porque a OMS, eu falei no início do nosso bate-papo aqui, que eu gosto de ler relatórios, né? E a Sim. OMS divulgou no início desse mês 2 relatórios falando da situação da saúde mental no Brasil e no mundo, que tem absolutamente tudo a ver com tudo que nós conversamos agora. Porque Uhum. muita gente está tendo problema de saúde mental, por quê? Porque não consegue emprego, porque não consegue trabalhar, não consegue ter uma vida digna. A gente sabe que trabalho é dignidade, porque traz Sim, dignidade para você poder minimamente sobreviver. Alguns sim. dados bem rápidos, tá, minha querida, para a gente não ultrapassar muito o nosso tempo, anotei no meu bloquinho aqui. 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais hoje no mundo. Ó, nós falamos em 8 bilhões, Nossa. 1 bilhão com problemas, sendo ansiedade e depressão disparado, sendo que o Brasil é um dos países com mais ansiedade e mais depressão no mundo. 1 trilhão de dólares é o custo somente com esses 2 itens. Meu 1 trilhão de dólares a OMS estimou só com depressão e com ansiedade. Apenas 2% do orçamento dos países é dedicado para essas questões. 2%. Agora, pergunta o orçamento de guerra dos países. Nós estamos vivendo uma outra guerra que tanto as empresas como os países não estão dando a devida atenção para isso. 727 mil vidas praticaram suicídio em 2021, né? Que é o último dado que eles têm é de 2021, tá? Uhum. E desse número, olha o que eu vou falar agora, se não tem tudo a ver com o que nós falamos durante a nossa live. Os jovens de 15 a 29 anos são a maioria dos suicidas. E Meu aí, Deus. Ana, eu quero trazer uma outra fala que eu tive com meu filho, esses tempos que está lá no Japão, para te ver, olha a linha de raciocínio do meu filho e como os jovens estão preocupados com isso. Ele disse: pois é, né, pai? Eu vou sair daqui do Japão na hora que eu tiver que sair depois que terminar meu doutorado e provavelmente eu vou ser um belo dono de uma padaria no Brasil. E deu risada, né? E deu risada, nada contra as padarias, nada contra os padeiros, nada contra os Exatamente. empreendedores. Aí eu disse: por que tu tá me falando isso, meu filho? Ele disse: não, porque assim, ó, eu estudei 2 anos feito um cão para me formar mestre. Vou levar mais uns 3, 4 anos para fazer o meu para ter um DR na frente, né? Quer dizer, antes dos 30 eu vou ser um doutor,
falando fluentemente 3 idiomas, português, japonês e inglês, e provavelmente eu não vou ter emprego, porque a inteligência artificial me substituiu completamente. Minha amiga, o que tu acha que eu consegui falar para ele quando ele me disse isso? Eu não Eu faço a falei, menor filho, ideia. olha só, tu sabe que é bem provável que você seja um dono de padaria mesmo? Foi a primeira resposta que me veio à cabeça, minha querida. Né? É muito Mas, triste, enfim, mas é agora verdade. voltando, né? Qual mensagem que você dá tanto para os jovens que estão se sentindo fora do mercado, como os mais, não vou dizer velhos, porque essa palavra é muito pejorativa, os mais Sim. experientes como eu, que também estão fora nesse mercado, e para esse mercado aí que a gente chamou de hipocrisia, né? Eu Uhum. vou dizer, minha querida, que a gente só consegue se manter vivo hoje em dia quando a gente tem um propósito de vida, Sim. tá? E isso não é clichê, isso é verdade, né? O propósito é aquilo que faz você ter força para levantar de manhã cedo, chegar até tarde, você ler, você se especializar, você se seguir em frente. Então, o recado que eu dou para essas pessoas que estão, digamos assim, desanimadas é que, em primeiro lugar, tentem buscar o seu propósito. Tentem, se é que não sabem ainda, tentem buscar o seu propósito e descobrir qual é ele. E que nunca parem de evoluir, independente da situação, porque ao mesmo tempo que nós temos hoje uma inteligência artificial que leva medo para muitas pessoas, nós nunca tivemos a parte de conhecimento tão democratizada no Sim. mundo como hoje. Hoje, você dizer que você não. 95% da população, 96%, o último dado que eu vi, tem celular e tem internet. Então, não Uhum. existe desculpa mais para a gente dizer que a gente não consegue evoluir. É Né? verdade. Eu olho lá, eu É trabalho na verdade. área da educação, né? Então, quer dizer, qualquer um pode buscar educação. Então, eu terminaria dizendo isso. Busque seu propósito e siga se aperfeiçoando. Com certeza, a sua luz vai brilhar mais cedo, mais tarde. Com certeza. Ah, gente, que sensacional, assim, esse banho de conhecimento, de motivação, porque eu tenho certeza que se você assistir este conteúdo até o fim, você vai sair daqui muito melhor do que você entrou, porque a mensagem aqui final eu acho que é um banho para tudo isso que a gente conversou aqui. Ronald, eu queria te agradecer, assim, do fundo do meu coração. É sempre uma alegria, um prazer conversar com você. Sempre que você vem aqui no canal, nas nossas trocas aqui no offline, a gente sempre tem uma troca muito assertiva, muito positiva. E é sempre muito gostoso estar perto de pessoas que agregam, né, na nossa jornada. Uhum. E você é uma pessoa que agrega na minha jornada, não tenha dúvida disso. Bendito o dia que nos falamos pelo LinkedIn, não é mesmo? LinkedIn nos aproximou, é isso mesmo, verdade. LinkedIn, o LinkedIn. LinkedIn. Então, assim, eu queria te agradecer imensamente e dizer que você pode voltar aqui sempre que você quiser. As Querida, portas desse canal estão abertas. eu que agradeço, assim, é sempre uma alegria. Nossos papos passam tão rápidos, né? Muito, é muito ruim. A gente acaba pegando assuntos tão instigantes que teria muito mais Sim, coisa para debater, mas a gente acredita que esse tempo é um tempo bom aí também para não sim. cansar o nosso público. E te agradeço do fundo do coração, é sempre excelente dividir né, que eu tenho aí para dividir, até porque isso, mais uma vez, faz parte do meu propósito, tá? Com Gratidão. certeza. Muito obrigada. E você que está nesse canal, ficou com a gente até aqui, vou deixar o recado novamente, né, inscreva-se neste canal, deixe o seu like nesta live para que este conteúdo maravilhoso chegue a mais pessoas e se você quer adquirir este maravilhoso exemplar, que eu já tenho o meu aqui, o contato do Ronald está aqui na descrição, aqui embaixo, então vai lá também e acompanhe ele nas redes sociais, porque o Ronald está sempre trazendo
muitos insights poderosos, e eu deixo aqui para você ir lá se inscrever também, tá. Inclusive você tem canal no YouTube também, não tem, Ronald? Aqui no Tenho canal, YouTube? inclusive coloquei lá, foi ontem ou antes de ontem, uma live que eu fiz sobre o mercado de mentoria, né? Sobre o que eu chamei de falsos mentores. Né? Aham. Infelizmente, tem muita gente aí se dizendo mentor e não tem uma formação adequada de mentoria. E esse, que é o canal IIHD TV, né? É só buscar lá, IIHD TV. E com certeza essa nossa live, aí você me permitindo, eu vou colocar lá no meu canal Com também, com certeza. certeza, com certeza, com certeza. Já está permitidíssimo. Então tá bom, gente. Ai, muito obrigada mais uma vez, você que nos assistiu, você que está nos assistindo depois que essa live ficar gravada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente se vê muito em breve com mais conteúdos muito incríveis aqui nesse canal para enriquecer a sua jornada e o seu caminho. Um grande beijo e a gente se vê muito em breve. Até mais. Tchau.